Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13, permanecendo na vontade de Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença oramos, te adoramos, porque só o Senhor merece ser adorado. O Senhor é o único Deus no céu e na terra. Por favor, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento. É em teu nome, Jesus, que pedimos. Amém, Senhor. Permanecendo na vontade de Deus. E aqui vemos o verso áureo. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. O final do livro de Colossenses revela a ampla rede de colaboradores de Paulo. O livro de Atos mostra que ele começou sua jornada missionária com Barnabé, depois uniu suas forças com Silas e ao longo do livro temos uma visão geral das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Examinaremos a estratégia missionária de Paulo, que envolvia o uso eficiente do tempo e recursos para alcançar os principais pontos do Império Romano, bem como o treinamento de obreiros com potencial para alcançar cidades e vilarejos que ele não visitaria, como por exemplo Colossos, Laodiceia e Herápolis. Por meio de visitas e especialmente como prisioneiro, através de cartas, Paulo conectava pessoas e conectava igrejas. Ele reconhecia que o sucesso da missão dependia da colaboração de todos, judeus e gentios, homens e mulheres. E cita o nome de Tíquico, Aristarco, Justo, Epáfras, Lucas, Ninfa. Curiosamente, é mencionada uma carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia, mas que não foi preservada. Paulo concentra muita informação nos últimos versos de Colossenses, incluindo uma exortação a um homem chamado Arquipo. Ele fez tudo o que podia para fortalecer as igrejas enquanto tinha a oportunidade. Permanecer fazendo a vontade de Deus. Este era o sonho de Paulo para as igrejas. Este é o sonho de Paulo para você e para mim hoje, porque é o sonho de Deus. Que sejamos santificados, batizados pelo Espírito Santo, fazendo sempre a vontade de Deus. Aleluia. Na parte de domingo, lições de evangelização. Aprendemos muito com Paulo sobre como evangelizar. Suas viagens missionárias somadas, elas chegam a alcançar 21.500 quilômetros, o que é impressionante, considerando que boa parte foi feita a pé. Em várias ocasiões ele também esteve preso. Paulo dedicou-se bastante a centros comerciais como Corinto, Éfeso, de onde a mensagem se espalhava para outras localidades do interior. Ele também retornava às igrejas que havia fundado para fortalecer e motivar os novos cristãos. Quando não conseguia visitá-los, ele lhes enviava cartas mostrando que se lembrava deles e se importava com seu bem-estar. Abra agora a carta aos Colossenses. Colossenses, vamos ler agora o capítulo 4 e os versos 7 a 9. Aqui, Deus nos diz através de Paulo: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Vamos ler então Efésios capítulo 6, verso 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Paulo descreveu este fiel servo de Deus, Tíquico. Aqui ele diz que ele era um irmão amado e fiel ministro do Senhor. Paulo precisava de colaboradores, irmãos em Cristo,
pessoas ungidas pelo Espírito Santo que o ajudavam no ministério. Algumas informações são mais bem transmitidas oralmente do que por escrito. Então, Paulo enviava seus amigos para dar notícias dele para as igrejas. Considerando que Paulo desejava que as notícias alentassem, confortassem o coração deles, provavelmente incluíam a sua situação na prisão, essa comunicação também era importante como um meio de manter os laços pessoais entre os crentes. Tíquico, cujo nome significa afortunado, era um emissário confiável, descrito como fiel ministro e conservo, e foi um dos homens da Ásia escolhidos por Paulo para acompanhá-lo na viagem com a coleta para os crentes necessitados em Jerusalém, como está lá em Atos capítulo 20, verso 4. Tíquico também esteve com Paulo durante a sua segunda prisão em Roma, de onde foi enviado a Éfeso para fortalecer o trabalho ali. Antes, Paulo havia pensado em enviá-lo a Tito em Creta. Acompanhando-o estava Onésimo, o fiel e amado irmão que Paulo havia evangelizado na prisão. Aparentemente, Paulo também queria saber sobre as circunstâncias dos cristãos na igreja de Colosso. Essa foi outra maneira de Paulo demonstrar amor e preocupação pelos crentes, ainda que não os tivesse visitado pessoalmente, e de fortalecê-los na fé para que alcançassem outras pessoas. Através das cartas, através dos enviados de Paulo, nós vemos o amor e o carinho que Paulo tinha para com as ovelhas. Como os assuntos pessoais nas cartas de Paulo revelam sua humanidade e validam o seu ministério, todos aqueles que são apaixonados por Jesus também vão amar as almas pelas quais Jesus morreu. Assim como Paulo se preocupava em ganhar almas e em sustentá-las firmes na fé, para que permanecessem salvas em Cristo Jesus, assim também nós, hoje, você e eu, meu querido irmão, nós que somos batizados pelo Espírito Santo e que somos apaixonados por Jesus, vamos amar também as almas pelas quais Jesus morreu. Por isso, todo aquele crente fiel a Jesus Cristo nasce no reino de Deus como um verdadeiro missionário. Sejamos missionários de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, conexões na igreja. Em um mundo conectado, é difícil imaginar os desafios que Paulo enfrentava naquele tempo para fazer com que os membros da igreja se sentissem parte de algo maior do que suas próprias congregações locais. Vamos ler agora Colossenses capítulo 4 e o verso 10 e 11. Aqui diz: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções? Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Paulo edificava seus colaboradores, falando bem deles, promovendo a união entre os irmãos. Com essas saudações, Paulo promoveu a união dos irmãos, ele preparou o caminho para a possível visita de Marcos, primo de Barnabé, a Colossos. Aristarco aqui é descrito como companheiro de prisão de Paulo. Eles eram soldados que vestiam a armadura de Deus e lutavam para libertar os cativos de Satanás a fim de recrutá-los para o serviço do reino de Deus. Jesus, conhecido por Justo, nome judaico e romano que soam muito semelhantes em grego, como Saulo e Paulo. Também este Jesus, chamado Justo, também é elogiado como um colaborador fiel no Evangelho. Paulo fez questão de mencionar que Aristarco, Marcos e Justo eram judeus convertidos, pois eram da circuncisão. Em seguida, ele menciona 3 gentios, Epáfras, Lucas e Demas. É significativo que, apesar das tensões na igreja entre judeus e gentios, esses irmãos em Cristo trabalhassem juntos com eficácia, unidade e harmonia.
Ao dizer que eram os únicos, Paulo parece expressar sua decepção por não haver mais cristãos judeus unidos com ele em seu sofrimento. No entanto, é importante notar que nesse tempo, João Marcos, que anos antes tinha abandonado Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, Marcos agora demonstrou então não somente lealdade, mas também se tornou um conforto para Paulo. Meu querido irmão, aí vemos João Marcos, aquele que abandonou Paulo na primeira viagem, ele se arrependeu e retornou e foi recebido de braços abertos por Paulo. As ameaças à unidade não são novidade. Nos últimos anos, as forças do mal têm atacado intensamente a unidade da igreja. Essa tensão sobre a unidade pode ser sentida em todos os níveis da igreja. Assim como João Marcos abandonou, desistiu, se afastou da obra missionária, mas depois se arrependeu e retornou. Deus é o Deus de muitas chances. Mesmo que você caia, você pode se levantar. Deus quer que você se levante. Mesmo que você abandone a obra missionária, Deus dá o arrependimento e você retorna e você é batizado pelo Espírito Santo. Essa foi a experiência de João Marcos. Como você pode, em sua igreja local, trabalhar para diminuir o que ameaça a unidade? Nós deveremos trabalhar como Paulo trabalhava, lutando pela unidade, pela união entre os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Na parte de terça-feira, maduros e convictos. Ter um propósito é essencial para realizar um empreendimento. O ministério de Paulo e os seus cooperadores exemplifica essa determinação. Os resultados falam por si mesmos. O evangelho se espalhou no mundo dos dias de Paulo. Em Colossenses capítulo 1, verso 23, diz que o evangelho alcançou o mundo todo naquele tempo. Paulo não perdia o foco. O foco de Paulo era preparar um povo para a volta de Jesus. Meu querido irmão, vamos ler agora Colossenses capítulo 4 e o verso 12 e 13. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Meu querido irmão, aqui está Paulo elogiando o trabalho de Epáfras. Vemos no verso 13. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Aqui Paulo está falando de Laodiceia e Hierápolis. Nós, a Leila e eu, visitamos a cidade de Laodiceia e Hierápolis. Meu querido irmão, mesmo que Paulo não tenha ido pessoalmente até Laodiceia, até Hierápolis, ele mandou cartas para essas igrejas. Queridos, Paulo se interessava em salvar as almas e em mantê-las salvas. Queridos, não é somente aceitar a Jesus como Salvador. Muitos o aceitam, mas muitos abandonam a Jesus Cristo ao longo do tempo. E nós deveremos orar uns pelos outros, como Paulo fazia, sustentando os nossos irmãos na fé. Epáfras teve um papel fundamental na propagação do Evangelho em Colossos e nas cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis. Suas saudações e orações por essas igrejas foram uma motivação para os crentes dali. Ele orava com um propósito, que os colossenses se conservassem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vamos analisar os elementos dessa oração de Paulo. Primeiro, Paulo queria que eles fossem conservados na fé. Significa permanecer firme e inabaláveis. Algo possível apenas para aqueles que permanecem na fé, alicerçados firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Luta contra as ciladas do diabo e a necessidade de resistir às forças do mal, com o poder divino, vestindo toda a armadura de Deus. Na oração de Paulo, ele fala que desejava que os irmãos em Colossos fossem maduros na fé. A palavra maduros significa perfeitos ou maduros, indica a maturidade espiritual que se manifesta no amor sacrificial. No entanto,
Mesmo os mais maduros na fé nunca presumirão já terem obtido a perfeição. Sendo maduros na fé, ainda precisamos ser batizados diariamente pelo Espírito Santo. Mesmo sendo maduros na fé, precisamos confessar diariamente os nossos pecados para permanecermos em Jesus. Em terceiro lugar, na oração de Paulo, ele fala plenamente convictos. Esta é a ideia de algo plenamente desenvolvido ou levado à sua totalidade. É usada essa expressão para descrever que Abraão estava plenamente convicto de que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que parecesse impossível. E em referência à capacitação que Paulo recebeu do Senhor para que a pregação fosse plenamente cumprida por meio dele. Na oração de Paulo, vemos esta expressão, toda a vontade de Deus. A palavra toda indica algo completo. Paulo orou para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus e vivessem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, segundo a força da sua glória. Vamos ler também Atos capítulo 9 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 9 e o verso 16. Aqui diz, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus falando que mostraria para Paulo o quanto ele iria sofrer por amor a Jesus Cristo. E realmente, meu querido irmão, depois de Jesus Cristo, Paulo foi o discípulo, o apóstolo que mais sofreu, mais perseguições, mais naufrágios, apedrejamento, açoites. Enfim, Paulo foi realmente o que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. Esse verso nos ajuda a compreender os desafios que Paulo enfrentou. Isso nos ajuda a entender as dificuldades que enfrentamos hoje em nossa vida. Você e eu, que amamos a Jesus Cristo e queremos viver uma vida de santidade a Jesus, vamos também sofrer perseguições dentro da igreja e fora da igreja. Mas permaneça firme em Jesus Cristo, meu irmão, sendo santificado diariamente pelo batismo do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, no mundo, mas não do mundo. Você e eu vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Os padrões do mundo, o comportamento do mundo, o estilo de vida do mundo não é o nosso. Nós estamos com a cabeça no céu. Estamos com os pés na terra. Vivemos no mundo, mas somos do céu. E Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele se coloca diante de você para ser imitado, assimilado e reproduzido na sua vida. Leia agora Colossenses capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 e o verso 14 e 15. Aqui diz, Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Veja que aqui em Colossenses, Paulo fala de Demas. Ele ainda não tinha apostatado. Mas, quando você lê a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10 e 11, você percebe a apostasia de Demas. É possível você servir a Jesus Cristo hoje e amanhã e depois se afastar de Jesus Cristo e apostatar? Sim, é possível. Judas andou com Jesus Cristo, era discípulo de Jesus Cristo, pregava o evangelho e expulsava demônios. Ele, juntamente com os demais discípulos, estavam empenhados no ministério junto com Jesus. Mas Judas, que permaneceu no pecado sem confessar os seus pecados, ele se afastou de Jesus e ele se perdeu. É possível sim, meu querido irmão, perdermos a salvação se não permanecermos ligados na videira verdadeira. Como é que você permanece ligado à videira verdadeira? Lendo a palavra de Deus diariamente, conversando com Jesus Cristo através da oração, confessando os pecados cada dia, buscando o batismo do Espírito Santo diariamente. Assim, nós permanecemos em Jesus. Meu querido irmão, aqui em Colossenses 4, verso 14 e 15, fala de Lucas e de Demas. E também, verso 15, fala, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. Na casa de Ninfa se reunia uma igreja, era um pequeno grupo,
Queridos, quão bom é ter a Igreja de Deus reunida em nossa casa. O apóstolo João escreveu: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Infelizmente, Demas amou o mundo e se afastou de Jesus. O amor de Lucas por Jesus e por seu reino fez com que ele permanecesse fiel ao lado de Paulo até o fim, sem se importar com as circunstâncias, enquanto que Demas amou mais este mundo do que o porvir. Abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, vamos ler então o capítulo 4 e o verso 10 e 11. Aqui fala: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas se afastou da obra missionária. Meu querido irmão, que orientações são dadas para aqueles que esperam a segunda vinda de Jesus, para que você permaneça salvo em Jesus Cristo até a volta de Jesus? Quais são as orientações? Abra sua Bíblia agora em Marcos, vamos ler Marcos capítulo 13. Marcos 13, os versos 32 a 37. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas é-nos dado a conhecer o tempo da volta de Jesus. Pelos sinais proféticos anunciados por Jesus, nós podemos saber se está distante ou se está próxima a volta de Jesus. Estejam, portanto, de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Vigiar e orar. Viver em fidelidade a Jesus Cristo, como se Jesus viesse hoje. Estar preparado para viver ou para morrer, porque nós poderemos morrer a qualquer momento. E nós temos que estar salvos em Jesus Cristo. Vivendo ou morrendo, nós estamos firmes em Jesus Cristo, permanecendo em Jesus Cristo, vigiando e orando. Abra também a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, vamos ver então os versos 11 a 14. Aqui diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Aleluia! Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, veja o que a graça de Deus faz com que você abandone a impiedade e as paixões deste mundo. Vivamos neste mundo de forma sensata. Como? Forma justa. Vivamos vida piedosa, diz aqui, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que estão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo vão viver vida santa, vida piedosa. Ele deu a si mesmo por nós, diz aqui, a fim de nos remir de toda iniquidade. Jesus morreu por você, não para que você fosse somente salvo, mas para nos remir, nos tirar da iniquidade, remir-nos de toda iniquidade e purificar para si. Deus quer purificar, não somente perdoar, mas purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Dedicado à prática de boas obras. Meu querido irmão, nossa vida deve ser recheada, enfeitada de boas obras, obras de obediência, obras de caridade, de misericórdia. Meu querido irmão, estas coisas deveremos ensinar e pregar, diz aqui. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Faça a obra de um evangelista. E lemos também em segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 10 a 14. Aqui diz: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A volta de Jesus é comparada à vinda de um ladrão.
Só que você que ama Jesus Cristo e vive em comunhão com Jesus Cristo, você não vai ser pego de surpresa. O Espírito Santo vai indicar para você o momento certo da volta de Jesus. E aqui diz o verso 11, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Nós insistimos naquilo que os apóstolos insistiram, vida santa e piedosa. É uma vida diferente da do mundo. O mundo vive uma vida pecaminosa, uma vida dominada pelas paixões mundanas, pelas paixões carnais. Mas o povo de Deus deve viver uma vida santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você não perde de vista o dia da volta de Jesus, apressando e esperando a vinda do dia de Deus. Esta é a nossa missão, o propósito da nossa vida nesta terra. E o verso 12 continua, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. Você está com o foco na volta de Jesus, sabendo que esse mundo que não presta, que está podre, esse mundo vai acabar, vai ser queimado, destruído, e você e eu seremos arrebatados para o céu. Apocalipse capítulo 3 e o verso 17 a 21 é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. A mensagem de Deus para você e para mim, porque nós somos a igreja de Laodiceia. Mas não podemos ser mornos e nem frios, nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo, quentes no Espírito Santo. Por isso lemos aqui em Apocalipse capítulo 3 e os versos 17 a 21. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A condição dos cristãos de Laodiceia é uma condição miserável, porque eles são míopes, eles não sabem da sua condição espiritual. Você se diz rico e abastado, mas você é miserável, pobre, cego e nu. Por isso, Jesus está aconselhando os cristãos de Laodiceia, que inclui a nossa igreja, você e eu. Por isso Jesus diz no verso 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. O ouro vem das mãos de Jesus. Este ouro significa a fé e o amor. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração. O amor de uns para com os outros. Ouro provado no fogo, para que você seja de fato rico. E também compre vestes brancas para se vestir, as vestes da justiça de Cristo, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E o que mais? O colírio para ungir os olhos, o colírio do Espírito Santo. Você e eu precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo, para discernir o bem e o mal. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Essa é a mensagem de Deus para mim, para você. Deus deseja vida santa e piedosa. Jesus e os apóstolos nos alertam repetidamente, vigiem e orem, estejam atentos e sempre preparados para a vinda de Jesus, para que não sejamos pegos de surpresa. Infelizmente, assim como os discípulos que não deram ouvidos à ordem de Jesus, que era vigiar e orar, muitos não farão também hoje os preparativos necessários. Tudo se resume a quem ou o que tem o nosso coração, pois não podemos servir a dois senhores. Na mensagem à igreja de Laodiceia, Jesus orienta que devemos primeiro nos arrepender dos nossos pecados. Em seguida, precisamos abrir o coração para o Senhor e permitir que Ele assuma o controle da nossa vida. Isso nos leva, então, ao terceiro passo: obter o ouro da fé e do amor, que são provados nas dificuldades e vencem a tentação. Meu querido irmão, de que Jesus pede que você se arrependa? Você e somente você conhece os pecados que você tem que se arrepender. Só você conhece os pecados secretos.
Jesus está pedindo para que você se arrependa e confesse e rompa com esses pecados, sendo perdoado e purificado pelo sangue de Jesus, e então você receberá o Espírito Santo, que produzirá uma nova vida em você e dará para você a mente santa e obediente de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, mensagem à Laodiceia. Essa é a mensagem direcionada para a igreja adventista, mas também é uma mensagem para todos os cristãos deste tempo do fim. Leia Colossenses capítulo 4, versos 16 a 18. Aqui diz: e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses, ou laodicianos. Paulo queria que esta carta escrita aos Colossenses também fosse lida na igreja de Laodiceia. E aqui diz: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. E ainda no verso 16 diz: e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Aqui Paulo está dizendo claramente que ele escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Porém, esta carta não foi preservada, não chegou até nós. Mas ele escreveu para a igreja de Laodiceia e está pedindo que a carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia deveria ser lida também na igreja de Colossos. Meu querido irmão, Paulo se comunicava com as igrejas através de cartas. Hoje nós temos a tecnologia, nós vivemos num mundo globalizado e nós deveremos fazer o trabalho missionário de Deus, usando a Bíblia e usando também a mídia, usando os vídeos, usando o YouTube, usando tudo que for possível para pregar, para anunciar, para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Leia também Colossenses capítulo 2, os versos 1 até o verso 3. Ainda Paulo está falando da preocupação dele pela igreja de Laodiceia. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Por que Paulo estava preocupado com os irmãos de Laodiceia? Porque naquele tempo a igreja de Laodiceia já era morna. A carta que Jesus escreveu lá em Apocalipse para Laodiceia representa a condição espiritual de Laodiceia. As águas que vinham de Hierápolis, porque Hierápolis era uma fonte de águas quentes, termais. Nós já estivemos ali, a Leila e eu. Nós visitamos ali aquelas piscinas de águas quentes de Hierápolis. E então estas águas quentes desciam, fazendo um percurso longo até a cidade de Laodiceia. Mas quando estas águas chegavam até a cidade de Laodiceia, já estavam mornas. Por isso, Laodiceia é conhecido como a cidade das águas mornas. E água morna produz o quê? Ânsia de vomitar. Por isso Deus diz: porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Meu querido irmão, Paulo estava preocupado com a condição espiritual da igreja de Laodiceia e Jesus Cristo também está preocupado com a situação espiritual de Laodiceia. Abra sua Bíblia e leia a carta que Jesus escreveu e procure identificar os mesmos problemas, identificar a condição espiritual mencionada na carta de Laodiceia, capítulo 3. Abra sua Bíblia, capítulo 3, vamos ler então os versos 14 em diante. Aqui é Jesus que está escrevendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Isso é mal. Não é frio, ou seja, você não é um ateu, não é um incrédulo total, mas você também não é um crente fiel, fervoroso. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Isso não pode se aplicar a você e a mim, meu querido irmão. Nós precisamos ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
Veja as condições da cidade e da igreja de Laodiceia. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Laodiceia é uma cidade rica e orgulhosa. Ela foi destruída por um terremoto, mas ela foi reconstruída recusando o auxílio que vinha de fora. Ela tinha condições financeiras de se reconstruir sozinha. Eles eram ricos, opulentos, orgulhosos, e essa era a condição da igreja de Laodiceia, que se considerava rica e orgulhosa, arrogante. Essa é a condição da igreja hoje, a sua igreja, a minha igreja. Deus quer nos corrigir. Aqui diz, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição da igreja, a condição espiritual verdadeira. Por isso Jesus está aconselhando você, meu querido irmão. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos, embora a igreja de Laodiceia seja arrogante e pense estar com toda a verdade, Jesus está do lado de fora batendo a porta, querendo entrar. Ainda não entrou? Eis que estou à porta e bato. Você, meu querido irmão, vai abrir a porta do seu coração e deixar que Jesus entre na sua vida e transforme a sua vida e o batize com o Espírito Santo? Meu querido irmão, este é um apelo de Deus para a igreja de Laodiceia. Considerando a história do povo de Deus, vemos que os mesmos problemas têm se repetido. Os profetas repreenderam os israelitas por quererem adorar como o mundo e exortaram a se arrepender antes que fosse tarde demais. Isaías lamentou, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Isaías 1:21. Isaías exortou o povo a retornar para Deus para ser perdoado e purificado. Isaías 1:16-20. Tanto João Batista quanto Jesus convocaram as pessoas a se arrependerem e darem frutos que resistiriam ao teste do julgamento nos últimos dias. Os apóstolos transmitiram uma mensagem semelhante. Quando nós comparamos a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, nós vemos que a igreja precisa aceitar a Jesus como Salvador. Não são doutrinas que salvam, quem salva é Jesus. E então os salvos em Jesus Cristo vão se apossar das doutrinas santas, verdadeiras de Jesus Cristo. Mas primeiramente é o Senhor da doutrina que precisa entrar na nossa vida. E então, meu querido irmão, nós podemos cumprir com o chamado de Deus para proclamar o alto clamor de Apocalipse 18. Se Jesus não estiver no meu coração, se Jesus Cristo não me batizar com o Espírito Santo, eu não poderei brilhar proclamando o alto clamor de Apocalipse 18. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 18, e vamos ver então os versos 1 até o verso 4. Aqui diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A terra vai se iluminar com a glória do quarto anjo. E o quarto anjo vem com a mensagem angélica. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 serão pregadas de forma compacta, resumida, mas poderosa. As 3 mensagens angélicas serão pregadas agora no tempo do fim, como se fosse uma só mensagem. Porque as 3 mensagens, a primeira mensagem diz, chegou a hora do juízo. A segunda mensagem diz, caiu Babilônia. E a terceira mensagem diz, se alguém adorar a besta ou a imagem da besta e receber o sinal na sua testa, também beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Meu querido irmão, nós precisamos receber o selo do Deus vivo, não o sinal da besta. O selo do Deus vivo é a obediência aos mandamentos de Deus, a guarda do sábado, o 7º dia da semana. O sinal da besta
é um dia que foi colocado no lugar do sábado. E é o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia colocado e honrado e santificado pelo mundo, santificado pelo papado, no lugar do sábado. Por isso, a terceira mensagem angélica adverte: se você adorar a besta, o poder papal, ou a imagem da besta dos Estados Unidos da América do Norte, de onde sairá o decreto dominical, e você receber então o sinal da besta, ou seja, você concordar em santificar o domingo no lugar do sábado, então você beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Estas são as três mensagens angélicas que serão pregadas de forma compacta na voz poderosa da proclamação do alto clamor de Apocalipse 18. Apocalipse 18 é a missão de Deus para você agora no tempo do fim, meu querido irmão. Então exclamou com grande voz, com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Todas as nações, todas as igrejas estão bebendo do vinho de Babilônia, a Babilônia papal. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu. Essa é a voz do povo remanescente de Deus, batizado pelo Espírito Santo. Eles proclamam essa mensagem: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Meu querido irmão, esta proclamação do alto clamor, sai dela, povo meu, significa que Deus tem um povo, um grande povo, ainda em Babilônia e que precisa sair, porque eles são sinceros filhos de Deus. Meu querido irmão, lemos em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19 e os versos 7 e 8. Aqui diz: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. É a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, sua esposa. Ele vai levar a sua esposa para o céu. Será a festa das bodas do Cordeiro, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Você e eu somos a noiva de Jesus Cristo, sendo preparada para o arrebatamento e para a celebração das bodas do Cordeiro. Meu querido irmão, este é o convite de Jesus para você. Verso 8: a ela, a noiva de Cristo, foi permitido vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse linho finíssimo é a justiça de Cristo imputada em você e comunicada a você, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você é bem-aventurado, porque você está recebendo o convite na sua mão, o convite para participar das bodas do Cordeiro. Não recuse o convite, meu querido irmão. Abrace a Jesus Cristo. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Abra a porta do seu coração, da sua vida, do seu lar. Deixe Jesus entrar. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meu querido irmão, Jesus Cristo tem um povo remanescente fiel, batizado pelo Espírito Santo, e eles vão proclamar o alto clamor de Apocalipse 18. Deus unirá a terra e o céu, mas por causa do grande conflito, esta união da terra e do céu, ela precisa ser feita em algumas etapas. Primeiro, no Calvário, Satanás perdeu qualquer afeição que havia para com ele entre os seres celestiais. João 12:31 diz que Satanás foi expulso do céu. A primeira expulsão de Satanás está em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve batalha no céu e o verso 9 diz que ele foi expulso do céu. Isso foi na batalha lá no céu. Antes da criação de Adão e Eva, antes da semana da criação, Satanás foi expulso do céu. Mas, quando Adão pecou, ele transferiu para Satanás o domínio deste mundo, e Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Isso durou 4.000 anos, até Jesus morrer na cruz.
Quando Jesus morreu na cruz, ele reconquistou o domínio. Ele é o nosso representante hoje nas cortes do céu. Jesus Cristo é o nosso representante. Então, quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi expulso pela segunda vez. Mas expulso de quê? Ele foi expulso como representante da família humana no céu. Porque nos concílios do céu, Satanás ia ali representando a família humana, conforme diz lá em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Mas agora, não mais, nunca mais, Satanás representará a família humana, porque Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Ele é o representante seu e meu. Na segunda etapa da reconciliação do céu e da terra, nós temos o quê? Por meio do ministério da intercessão e juízo desenvolvido por Cristo no santuário celestial. O ministério de Jesus no santuário celestial começou com a morte dele na cruz. Quando ele morreu, ele cumpriu a primeira etapa, que foi a morte do Cordeiro. E ele subiu para o céu. E então ele iniciou o trabalho da intercessão no lugar santo do santuário celestial. O trabalho de Jesus de interceder no santuário celestial, no lugar santo, durou todo o período das 7 igrejas. Ele não deixa de interceder nunca. Mas em 1844, ele iniciou o juízo celestial no lugar santíssimo do santuário celestial. Por isso, neste processo de reconciliação do céu e a terra, Jesus Cristo iniciou o trabalho morrendo pelos pecadores, subiu ao céu e iniciou o trabalho de intercessão no lugar santo. E em 1844, iniciou o juízo celestial. Meu querido irmão, tudo isto faz parte da reconciliação da família do céu com a família da terra. Em terceiro lugar, no juízo durante o milênio, durante os 1000 anos que estaremos no céu, os ímpios vão ser investigados e nós vamos saber por que os ímpios se perderam. Por que aqueles que nós pensávamos que estariam no céu, mas não estarão no céu, nós gostaríamos de saber por que eles não estão no céu. Nós vamos ter 1000 anos para constatar as razões, os porquês que os que pensávamos que estariam salvos não estão salvos. Isso se chama o juízo durante o milênio, quando nós vamos investigar os registros de todos os ímpios, nome por nome, para sabermos que Deus realmente é justo. O juízo durante o milênio confirma a justiça divina. Por que os que se salvaram, se salvaram? E por que os que se perderam, se perderam? Isso vai ser confirmado durante o juízo milenial lá no céu. E agora, a quarta fase da reconciliação do céu e da terra se dá no fim dos 1000 anos, quando o pecado será finalmente destruído. Só no final, quando o pecado chamado Satanás for queimado no lago de fogo e enxofre, quando os ímpios e os demônios forem queimados, o pecado deixará de existir. E então Deus criará um novo céu e uma nova terra. E então não haverá mais morte, nem tristeza, nem lágrimas. Apocalipse capítulo 21, o verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... Isso que vamos ler agora no capítulo 21, verso 3, é o que vai acontecer depois dos 1000 anos de Apocalipse 20. Veja, capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. A nova Jerusalém vai descer do céu. E a nova Jerusalém é chamada de tabernáculo celestial, o santuário celestial. Entenda, meu querido irmão, que a nova Jerusalém é o santuário celestial onde está o trono de Deus. Onde Deus habita é o Santíssimo do santuário. Mas esta nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha, meu querido irmão, esta promessa é para você, é para mim. Verso 6, disse-me ainda:
tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O vencedor. Coloque aí o seu nome, meu irmão, porque aqui fala o vencedor. Pode colocar ali o nome de Samuel, o nome da Leila, o seu nome, meu querido irmão, minha querida irmã. Isto se refere aos vencedores em Jesus Cristo. Aleluia! Agarre-se a esta promessa e seja salvo em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo plano da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo ministério de Jesus que começou como Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Depois ressuscitou e subiu ao céu para ser intercessor e mediador nosso. E depois se tornou o nosso juiz no juízo celestial. Obrigado porque Jesus Cristo é Cordeiro de Deus, é intercessor e mediador e é o nosso juiz, e é o nosso irmão mais velho, é o nosso representante no céu. Bendito seja o Deus Pai, que deu seu Filho Jesus Cristo para ser tudo isso para nós e por nós. Volte logo, querido Jesus, nos buscar. Nós imploramos em teu nome. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.